E aí, tudo certo? Hoje a gente vai falar de uma ideia que pode até parecer meio estranha no começo, mas que é a chave para destravar grandes inovações: pensar pequeno. A ideia é bem simples, na verdade. É sobre como conquistar mais rápido, aprender mais rápido e, no fim do dia, inovar de um jeito muito mais esperto. Bora lá? Quem nunca passou por isso, né? Aquele projeto que começa com uma supervisão, um plano que parece perfeito no papel, mas aí, em algum momento, a coisa começa a desandar. A resposta para esse dilema tão comum está num desafio que todo projeto enfrenta, sem exceção. Vamos direto ao ponto. O grande problema de projetos gigantescos, na real, pode ser resumido em um conceito só: a tal da lacuna de conhecimento. Pensa comigo. Bem no comecinho de um projeto, a nossa capacidade de mudar as coisas, de influenciar o resultado está no máximo. A gente pode decidir qualquer coisa. Só que, olha que irônico, é justamente nesse momento que a gente tem a menor quantidade de informação de verdade sobre o que realmente precisa ser feito. E o mais interessante é ver como essa dinâmica vira de cabeça para baixo. No começo, influência lá em cima, informação lá embaixo. Aí, conforme o projeto anda, a gente vai aprendendo, descobrindo o que funciona, ou seja, a informação aumenta pra caramba. Só que a nossa capacidade de fazer grandes mudanças, essa já despencou. É nesse buraco, nessa lacuna, que os problemas adoram aparecer. Tá, mas então como é que a gente fecha essa lacuna? A resposta está numa mudança de mentalidade, na abordagem ágil, trabalhar em pequenos lotes. E o sprint do método ágil é a aplicação perfeita disso na prática. Em vez de fazer um plano de um ano inteiro, o foco vira um pacotinho de trabalho de 2 semanas. O objetivo é um só: conseguir feedback o mais rápido possível para, com isso, diminuir essa lacuna de conhecimento de uma vez por todas. E olha, essa ideia não é nenhuma novidade, não. Ela está totalmente alinhada com os princípios de uma iniciativa da NASA chamada Mais Rápido, Melhor, Mais Barato. Tem umas regras que parecem até estranhas, tipo rejeite boas ideias, que significa que só entra no sprint o que cabe ali e ponto final. Ou então, o fracasso é uma opção, porque vamos combinar, num lote pequeno, consertar um erro é rápido e barato. É tudo sobre limitar o que se está fazendo para poder aprender mais rápido. E qual o primeiro grande benefício de pensar pequeno? É justamente essa agilidade para corrigir o curso do navio. A real é que nenhum projeto começa apontando 100% para a direção certa. É normal ter uns desvios no caminho. A grande sacada é que quando se trabalha em pedacinhos pequenos, os ajustes que a gente precisa fazer são pequenos também. Simples assim. E essa tabela aqui deixa isso bem claro. Uma correção pequena, rápida, barata e geralmente fácil de aprovar. Agora, uma correção grande, daquelas que rolam em projetos enormes, aí a coisa complica. Exige um monte de processo, a aprovação de um monte de gente e, claro, gera atraso e um custo bem maior. Agilidade, no fim das contas, é economia. O segundo benefício é o que realmente muda o jogo. Trabalhar em pequenos lotes acelera o aprendizado. E aprendizado é o verdadeiro motor da inovação. Em vez de passar meses construindo uma coisa para só no final descobrir se era o que o cliente queria, os pequenos lotes nos forçam a girar bem rápido aquele ciclo de construir, medir a reação e aprender com isso. Isso garante que a gente está sempre se ajustando para o alvo certo, sabe? Menos desperdício e mais valor entregue. Ok, tudo isso é ótimo, mas qual é o tamanho ideal para um pequeno lote? Existe uma forma de achar esse ponto de equilíbrio, e ela vem da economia. Para a gente responder essa pergunta, não é no chute, não. A gente precisa olhar para a economia que existe por trás do tamanho dos lotes. É quase uma ciência. Aqui a gente tem duas forças opostas, como um cabo de guerra. De um lado, os custos de setup, que é todo o esforço para planejar e começar um lote. Esses custos diminuem quando os lotes são maiores. Do outro lado, a gente tem os custos de retenção, ou de espera, que é o preço do atraso, da oportunidade perdida, da falta de feedback. E esses custos, esses explodem com lotes grandes. Então, o pulo do gato é este. O tamanho de lote mais eficiente, o nosso ponto de ouro, é exatamente onde essas duas curvas de custo se encontram. É ali que o custo total para o projeto é o menor possível. E como a gente acha esse ponto? Bom, ele depende de alguns fatores bem práticos. A tecnologia que a gente tem para reduzir os custos de preparação, tipo automação, o nível de incerteza do projeto, que aumenta o custo de errar o alvo, e, o mais importante, o custo que o atraso na entrega de benefícios gera para o cliente. No final das contas, a ideia é essa. Adotar essa mentalidade de pequenos lotes não é só sobre ser ágil. É sobre criar um sistema para conquistar objetivos, absorver conhecimento e cortar custos de um jeito contínuo e cada vez mais rápido.
E para fechar, fica aí a reflexão. Qual é aquele grande desafio, seja no trabalho ou na vida, que poderia ser totalmente transformado se, em vez de planejar um salto gigante, o foco passasse a ser uma série de passos pequenos, rápidos e inteligentes? A resposta para isso pode mudar tudo.